E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma miniatura jogada por Zhu Yi contra Pranesh. E essa daqui é uma partida modelo no Gambito Rubinstein, na qual o jogador de pretas vence em apenas 19 lances, que é muito raro para uma partida de mestre acabar tão rápido. E não somente isso, como ele vence de uma maneira espetacular, com direito a vários lances brilhantes em sequência. Então, vamos à análise. Nós temos peão em E4, peão E5, cavalo em F3 ameaçando o peão de E5 e cavalo em F6 contra-atacando o peão de E4. Essa daqui é a defesa Petrov. E o jogador de brancas pede uma transposição. Ele defende o seu peão, forçando o jogador de pretas a defender o seu também, levando à abertura dos 4 cavalos. O jogador de brancas aqui argumenta que enquanto a posição permanecer simétrica, ele tem a vantagem porque ele que vai propor o jogo, né? Então a ideia para as brancas aqui é gerar ameaças ou jogando o peão em D4, que é a variante escocesa, ou jogando bispo em B5, que é o que foi jogado, que é a variante espanhola, onde o jogador de brancas pressiona o cavalo de C6 para dessa maneira pressionar o peão da casa de E5. Normalmente, quando isso é jogado, o jogador de pretas mantém tudo simétrico e o jogo fica muito chato. Bispo em B4, roque, certo? Se torre em 1, torre em 8. Se peão em A3, chutando o bispo, a gente captura e joga peão em A6, chutando o bispo dele, para ele capturar também. E basicamente, quase toda partida que chega numa posição como essa vai empatar por conta da pura simetria do tabuleiro. Portanto, ao invés de manter a posição simétrica e chata, o jogador de pretas oferece um gambito muito legal. Ele joga cavalo em D4, gambito Rubinstein. Nessa posição, o jogador de pretas está ofertando o peão de E5, abre aspas, de graça para o jogador de brancas, se ele bem quiser capturá-lo. No entanto, esse peão não somente não é de graça, como as pretas, na verdade, tem uma posição muito bacana se as brancas aceitam o gambito. Em partidas de mestre, aceitar o gambito quase não acontece, e em partidas amadoras acontece o tempo inteiro, portanto eu realmente recomendo a vocês essa linha. A ideia é que se o adversário aceita o gambito, você vai recuperar o material de maneira forçada, uma posição na verdade de muita iniciativa depois do lance dama em E7. E aqui você está obviamente ameaçando o cavalo do nosso adversário, ao mesmo tempo você está pressionando o peão atrás do cavalo caso o cavalo se mova. Então, se cavalo em F3, por exemplo, você pode, claro, capturar o peão de E4 se quiser, mas também tem uma questão que você está com o cavalo ameaçando o bispo da casa de B5, então você está ameaçando também ganhar o par de bispos. Isso leva a uma posição profundamente desbalanceada. A teoria segue com F4, o adversário tentando manter o cavalo dele, você joga cavalo por bispo, ganhando o par de bispos, vem cavalo ameaçando a casa de C7, e agora você tem um lance que defende as duas ameaças, peão em D6, ao mesmo tempo você está defendendo a ameaça na casa de C7 e você também está chutando o cavalo dele, que está na frente do seu rei, para recuperar o peão da casa de E4. Nessa posição, eu não sei porquê, mas alguns jogadores jogam cavalo em D3. Sinceramente, não sei por que esse lance é atrativo, mas muitos jogadores já jogaram isso contra mim e perderam de maneira imediata. Cavalo em D3 cai numa armadilha, abre aspas, desconhecida, né? Eu diria que 99% de vocês não viu isso antes, mas a ideia é clara, a dama do adversário está presa, portanto bispo em G4 e as brancas podem muito bem abandonar a partida a partir daqui. O correto para ele seria cavalo em F3, você captura o peão de E4, ele joga agora rei em F2 e ele tem uma ameaça muito forte de torre em 1 prendendo a sua dama. Ao mesmo tempo ele também tem uma ameaça muito forte de cavalo em C7. Então como é que você defende as duas ao mesmo tempo? Rei em D8, você abre mão do roque, mas você sai das duas ameaças do adversário e agora quem está gerando uma ameaça é você, no peão da casa de F4. Fora que você tem aqui a ameaça também de cavalo em G4 cheque, que é bem chata. Então, por exemplo, ele joga peão em D3, defendendo o peão. Você pode seguir com o cavalo em G4 cheque. Se o rei dele caminha para frente, você pode voltar a dama para G6, preparando o cheque descoberto. Se cavalo em H4 ameaçando a sua dama, você pode ir com a dama para a casa de F6, depois você vem com G5 para tentar abrir o rei dele. Tem muitas coisas legais aqui para o jogador de preta jogar, né? A posição é extraordinária, certo? Aqui tem uma ideia de H3 e cavalo em F2, olha que bacana, porque se ele captura o seu cavalo que é forçado, você captura o cavalo dele. Então, é uma linha super bacana, extraordinária, que você absolutamente precisa tentar nos seus próprios jogos. Em partidas de mestre, mais normal mesmo para as brancas é nem tomar esse peão, né? O jogador de brancas pode jogar várias coisas, ele pode capturar o cavalo, aí a gente vai ter uma troca de cavalos, porque peão toma cavalo. E aí, você tá ameaçando o cavalo dele, ele avança ameaçando o seu, e a gente troca, e a posição é muito equilibrada. Ou se não, cavalinho 2 ameaçando o seu peão, e você troca peões aqui, também levando uma posição super mega equilibrada.
No entanto, na partida nós temos bispo em C4 por parte das brancas. Lance natural também, esperando que o jogador de pretas vá seguir com algo como D6 para defender o seu peão agora. Nada disso, o jogador de pretas segue gambitando o peão jogando bispo em C5 e esse lance é extraordinário. Olha só, capturar o peão de E5 agora é extremamente atrativo, mas leva a uma posição muito perigosa. O melhor que as brancas têm aqui, de fato, é não entrar na linha do gambito. O jogador de brancas precisa jogar D3 ou, se não, cavalo por cavalo, que leva a uma posição igual. Cavalo por peão, por mais atrativo que seja, é extraordinariamente perigoso e é o que foi jogado na partida. Cavalo por peão de E5 leva a uma posição onde parece que as brancas estão ganhas porque existe uma ameaça, é claro, no peão da casa de F7. No entanto, o jogador de brancas não defende a ameaça, ele joga dama em E7. E nessa posição, se você quiser, você pode, é claro, capturar em F7, tanto de cavalo como também de bispo. E os dois lances perdem o jogo. Se você captura de bispo, por exemplo, o problema é claro. Rei em F8, o rei está ameaçando o bispo, o cavalo é o defensor do bispo, o cavalo está caindo também. Ou você defende o cavalo, ou você defende o bispo. Se, sei lá, cavalo sai, rei toma bispo. Se você joga, sei lá, F4 defendendo o seu cavalo, eu vou jogar D6 chutando o cavalo vai ser forçado a sair e eu vou tomar o bispo. Se por um acaso você volta o bispo, eu tomo o cavalo, tá tudo certo. Então, bispo por F7, fácil refutação. Cavalo por F7, a refutação é um pouco mais difícil, porque existe uma ameaça na torre da casa de H8. Mas a refutação das pretas seria o lance D5. Desconecta a defesa do bispo para cima do cavalo. Então, nessa posição, digamos que ele joga cavalo por H8. O seu argumento é, eu vou tomar seu bispo e você trocou duas peças menores pela torre, porque o seu cavalo não vai sair daí, né? O seu cavalo não sai dessa casa tão cedo. E dependendo da situação, eu tenho um ataque muito forte. Por exemplo, você não pode só fazer o roque aqui, né? Se você fizer o roque, bispo em G4 ganha, porque agora a dama tá meio sem casas. Dama na casa de E1 vai ser encontrada com cavalo na casa de C2, então se dama em 1, cavalo por C2 vence de maneira simples, e não dá para jogar F3, porque se você jogar F3 você entra nesse cheque descoberto. Então se F3, cavalo por F3 é cheque duplo, rei em H1, e aqui o jogador de pretas tem um ataque praticamente de checkmate, né? Mas a ideia seria cavalo por H2, o cavalo defende o bispo ataca a dama, dama em 1 vai ser forçado e agora cavalo toma torre e tudo cai aos pedaços para o jogador de brancas. Então, se cavalo por F7, né, você pode jogar D5, entrar nesse tipo de linha. Se ele joga cavalo por H8, basicamente você vai ganhar muito rapidamente. Se ele joga algo como cavalo por peão, você pode tomar aqui de dama, curiosamente porque o cavalo está bloqueando a defesa do bispo do cavalo do adversário. Cavalo por F6 cheque, dama por F6 cheque, e novamente temos aquele tipo de posição no qual o roque por parte das brancas é desaconselhado por conta de ideias de bispo em G4 no futuro, mas posição complexa, né? Se você jogar D5 e ele toma de bispo, aí a ideia é novamente bispo em G4 ameaçando a dama do adversário. Se F3 você tem um ataque fulminante, porque ó, ao movimentar o peão de F, ele libera o seu ataque com dama em H4 cheque, então você pode sacrificar material lá, cavalo por bispo e agora dama cheque, seguido pelo roque. E a sua torre tá na cara do rei dele. O cavalo se move com uma ameaça de checkmate, né? Brancas podem novamente abandonar. Essa é a linha das 1 milhão armadilhas, né? O jogador de pretas aqui tem muito veneno nesse peão da casa de E5. Cavalo por E5, dama em E7, tem muito veneno no peão da casa de F7 também, você não pode capturar. A posição ela tá extraordinariamente venenosa e o jogador de brancas volta o cavalo, que é a alternativa correta. A questão é, para onde ele deve voltar o cavalo? Para a casa de F3, já falamos disso, cavalo em F3 é o correto. Agora as pretas igualizam, capturam um peão central da casa de E4. Só que eu não sei por que o jogador de brancas aqui volta o cavalo para a casa de D3. E esse é um tema que existe na posição. Cavalo em D3 geralmente é ruim por conta de ideias de bispo em G4 prendendo a dama. E já vimos isso acontecer várias vezes. Esse cavalo voltando para a casa de D3 é um lance desaconselhável. Pra te falar a verdade, eu acho simplesmente que as brancas não conheciam essa ideia. E isso mostra a riqueza do xadrez, certo? O xadrez ele tem tantos temas, de tantas aberturas e tantos gambitos diferentes que não dá nem mesmo para um mestre conhecer todos, certo? Nessa posição, por exemplo, um mestre vai perder muito rapidamente caindo em um tipo de armadilha temática. Beleza, cavalo volta para a casa de D3, provavelmente porque tem tempo no bispo de C5.
Então, as pretas aproveitam do fato do peão de E estar cravado e jogam o peão na casa de D5. Nessa posição, o peão pode ser capturado de bispo ou de cavalo. Se você captura de cavalo, dama por E4, cheque seria a ideia, né? E tira o roque do jogador de brancas, porque dama em E2 leva checkmate. Então, rei em F1 aqui provavelmente seria uma resposta adequada por parte das brancas. Então, brancas capturam de bispo, certo? Nessa posição, cavalo por bispo seria ruim, porque o cavalo fica preso. Então, depois de peão por bispo, esse cavalo está ameaçado e ele não tem casas. Se ele vai para a casa de A4, B5 prende o cavalo, vitória simples por parte das pretas. Então, bispo por peão é um lance forçado, certo? E se você pensa que a ideia vai ser agora eu jogar cavalo por bispo, né? Cavalo por bispo, e quando você tomar de volta de cavalo, eu jogar dama cheque tirando seu roque, ou forçando o cavalo em E3, você estaria enganado. O jogador de pretas, na verdade, joga um lance aqui super interessante, que com certeza era preparação. Nessa posição, o jogador de pretas tira o seu bispo da mira do cavalo com um simples bispo em C5. E basicamente, as brancas estão em uma situação difícil. Por quê? Nessa posição, o jogador de pretas ele simplesmente assegurou que o seu bispo vai ficar nessa forte diagonal. Então, qual que é a ameaça do jogador de pretas? A ameaça é bispo G4, como já vimos antes, né? Se, por exemplo, o roque por parte das brancas nessa posição, vai vir bispo em G4. E a dama tá presa porque o cavalo foi para a casa de D3. Se tivesse um cavalo aqui na casa de F3, isso não teria acontecido, né? Mas o cavalo aqui, ó, prende a dama. Fala assim, nossa, mas a dama não tá presa, ela tem a casa de E1. Pois é, cavalo por C2. Viu o que as pretas fizeram, né? Agora a dama não tem casas e o jogador de brancas, pode muito bem abandonar a partida. Então, bispo em B6 é para assegurar que depois do roque, por exemplo, e bispo em G4, você não possa jogar F3. Porque vai cair naquele mesma ideia de cavalo por F3, cheque duplo, rei em H1, cavalo por H2, defendendo o bispo. Quando a dama sai, aí cavalo toma torre, né? E é muito material caindo aqui no ataque feroz do jogador de pretas. Então, o que as brancas fazem é um lance que, na verdade, perde o jogo, mas é muito inteligente. Brancas jogam bispo de volta para B3. Esse lance não funciona, mas ele é um lance muito inteligente. Por quê? Ele está preparando uma ideia na qual não vai ter cavalo por C2. Então, digamos, pretas fazem o roque, brancas fazem o roque, e se nessa posição a gente segue com aquele ataque, bispo em G4, ele tem dama em E1, isso tudo foi jogado, e não tem cavalo por C2, que é o lance que prendia a dama naquela última posição que a gente analisou. Então, nessa posição, parece que brancas estão bem. Beleza, brancas saíram da ameaça do jogador de pretas. Brancas têm alguns peões a mais, porque o jogador de pretas gambitou um monte de coisa para fazer essa posição super complexa acontecer, e pretas não tem compensação. É isso que você imaginaria até o lance que o jogador de pretas jogar aparecer no tabuleiro. Aqui começa uma sequência de checkmate, né? Muito, muito bonita. São lances espetaculares, então eu lhe aconselho a pausar o vídeo e pensar por conta própria o que é que o jogador de pretas precisa jogar para começar a sua sequência de ataque vencedora. Enquanto você pensa, eu peço já que você deixe o like no vídeo se você aprendeu algo de novo, eu peço que você se inscreva no canal se você não for inscrito e está curtindo o vídeo até aqui para mais vídeos como esse na sua timeline do YouTube, e para aqueles que foram capazes de ver, meus parabéns. A sequência começa com um brilhante cavalo em F3 cheque. Esse lance é de uma beleza extraordinária. Você é forçado a capturar o cavalo, porque se você não captura, você vai perder a dama e vai perder dessa maneira, né? A vantagem material das pretas fica demais, então o jogador de brancas tem que aceitar o blefe das pretas aqui e capturar o cavalo, né? Se pretas pedem truco, brancas são forçadas a pedir 6. Temos agora bispo por F3. E nessa posição, o que as pretas estão ameaçando é, de alguma maneira, trazer a dama, né, para a casa de G2 com checkmate. Então a ameaça das pretas, digamos se brancas jogarem alguma coisa assim, tipo A4, inútil. É cavalo em G4, seguido por dama na casa de H4, ameaçando checkmate na casa de H2, e não tem muito que o jogador de brancas possa fazer para impedir essa sequência de checkmate. Então, o que o jogador de brancas joga é peão em H3. Para quê? Para impedir a ideia de cavalo em G4 e dama na casa de H4. Agora, eu lhe aconselho novamente a pausar. Se você não encontrou a sequência até aqui, pausa de novo. Aqui é a sua chance de ver o que o jogador de pretas vai jogar agora para continuar o ataque, né? Agora que, bem, a gente não tem aquela maneira simples de trazer a dama. Pausou?
Eu espero que sim, viu? Se você foi capaz de ver esse lance, cara, você tá de parabéns. Essa posição aqui é um espetáculo, é uma maravilha. Cavalo em G4 é jogado de qualquer jeito, não importa se você vai tomar o cavalo ou não. O bispo e a dama são mais do que suficiente para dar checkmate. E a ideia é simples, né? Cavalo em G4 é um lance mais para tirar o cavalo da frente da dama do que qualquer outra coisa. Se você captura o peão, dama em H4 e eu vou ter checkmate na casa de H1 de maneira forçada. Não tem nada que você possa fazer para parar o checkmate. Então, depois de cavalo em G4, o jogador de brancas ainda encontra um recurso defensivo inteligente. Por quê? O que pretas vão jogar? Pretas vão jogar dama em H4, dama por peão e dama checkmate, né? Não tem muito o que fazer. Então as brancas encontram ainda um recurso. Jogam cavalo em E2. Pra quê? Pra quando vier o dama em H4, ele poder jogar o cavalo em F4. E ele já estava esperando, né? Que, por exemplo, o cavalo fosse chutado daqui, porque o cavalo está defendendo o peão de H. Então ele já estava esperando o lance das pretas, que é o simples G5, chutando o cavalo, e ele estava determinado a entregar o material de volta, né, para que o jogador de brancas pudesse estabelecer um cavalo em F4 e ficar defendendo a casa de H3. Então nessa posição, brancas jogam peão em D4, sacrificando o cavalo, porque quando você toma o cavalo, outro toma o seu lugar. E agora o lance cavalo em E2 por parte das brancas aqui atrás faz sentido. Cavalo em E2 era para isso, entendeu? A ideia é sacrificar o cavalo para ter um cavalo defendendo a casa de H3, certo? Nessa posição agora, as brancas têm apenas uma continuação para o ataque novamente, certo? Ainda existe apenas uma continuação. Pause novamente e veja se você calcula. Aqui o mate é forçado e é uma sequência forçada de checkmate em 7 lances se o cara jogar alguns sacrifícios de computador para estender a sequência, mas na prática é uma sequência mais curta, se a gente for levar em conta a defesa humana. Bem, eu espero realmente que vocês estejam tentando encontrar os lances só para ver como é difícil. A ideia para o jogador de pretas aqui é bispo por D4. E o motivo pelo qual isso vence é porque você vai trazer o bispo para a casa de E5, vai tomar o cavalo, tomar em H3 e dar checkmate, e não tem muito que as brancas possam fazer para impedir. Então brancas jogam bispo em E3, obviamente você não quer trocar bispo, você joga bispo em E5, e a ameaça aqui é clara, bispo por cavalo, dama por peão, dama em H1 checkmate. E as brancas jogam dama em A5, tentando não parar a ideia, mas tentando alguma ideia, tipo assim, ó, se você tomar meu cavalo, eu tomo de bispo, e aí eu tenho dama em G5 cheque, talvez eu tenha algum tipo de contra-jogo por aqui, né? Então dama em G5 cheque, incomoda, eu vou te dar alguns cheques, dependendo se você errar, eu consigo forçar alguma troca, alguma coisa do gênero. Mas nessa posição, depois de dama em A5, o jogador de pretas segue pela sequência mais curta até o checkmate. Bispo por F4 também ganha, mas tem um lance muito mais bonito que pode ser jogado na posição, que encurta muito a sequência, e quando Zhu Yi jogou dama por H3, nessa posição, após 3 lances brilhantes e uma sequência destruidora, o jogador de brancas abandona a partida. Por que as brancas abandonam a partida? Porque se cavalo por dama, bispo na casa de H2 é um checkmate muito agradável. Esteticamente falando, esse checkmate é muito bonito. Cavalo e par de bispo, né? Que checkmate lindo! E, é claro, né? Se você não toma dama, dama na casa de H1 é um checkmate imparável. Portanto, temos aqui uma partida modelo no Gambito Rubinstein. Eu espero que você tenha aprendido esse belíssimo gambito. Eu espero que você o empregue nas suas partidas daqui em diante. E um abraço, pessoal. Até a próxima.